Hoje nós temos como profeta dessa noite o pastor Wanderson, né? É uma alegria, por favor, pastor. Tenho certeza que você será muito abençoado através do profeta de Deus, em nome de Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Paz e graça, amém? É muito bom estar aqui com os irmãos e poder bendizer o nome do Senhor. Como eu sempre digo, a minha esposa sempre fala, você fala isso toda vez. É uma responsabilidade muito grande em falar a noiva de Cristo, a noiva, a menina dos olhos de Deus. E toda vez eu falo assim, querido, olha, graças a Deus que até hoje, quando subo aqui, ainda tremo ainda, porque eu tenho um temor, que eu falo para um povo, que não é simplesmente um povo que Deus colocou para o pastor tomar conta, mas é um povo do próprio Deus, amém? Então sempre eu tenho sim esse temor de falar a noiva de Jesus Cristo. Eu gostaria que você, sem delongas, abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, por favor, no capítulo 6. O Senhor ministrou isso sobre o meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E gostaria de pedir você para ficar bastante atento, que você não entertesse com as coisas do seu lado, mas que você prestasse bastante atenção. Livro de 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1, os irmãos encontraram? A Bíblia vai nos dizer assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocou o nome do Senhor dos Exércitos, que se assentarem acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aelo, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, e estava no outeiro, e Aion ia diante da arca. Davi e toda Israel se alegraram-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento de pau, de fia, com harpa, com saltério, com tamborim, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Enoque, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porquanto os bois se tropeçaram. Então a ira do Senhor, aleluias, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por causa da sua irreverência, e morreu ali junto da arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez e Uzá até o dia de hoje. Temeu-se Davi ao Senhor naquele dia, disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed e Edom, e ficou a arca do Senhor, a casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e abençoou a toda a sua casa. Amém?
Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar ao Senhor. Pai, nós te damos graça nessa noite. Obrigado pela tua palavra, Deus. Espírito Santo, nós somos carentes, dependentes do Senhor. E pedimos o teu Espírito Santo que tenha liberdade sobre nós. Espírito Santo, que eu não quero falar nada de mim mesmo, mas que o teu Espírito Santo, ele tem liberdade de ministrar sobre os nossos corações. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de convencer, de mudar, de sarar, de transformar vidas nessa noite. Eis aqui a tua palavra, Deus, ela é pronta, preparada, e que o Senhor faz aquilo que está no teu coração nessa noite. Nos usa nessa noite, Deus, como ferramenta do Senhor. Queremos ser simplesmente ferramenta, e que o Senhor realiza a tua vontade em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, igreja? Glória a Deus. Lemos um texto que fala sobre a arca. Eu coloquei aqui o tema, o dia do mover de Deus. A Bíblia vai nos dizer, em 1 Samuel, a partir do capítulo 4, vai contar a história da arca da aliança. A Bíblia diz assim, que os filisteus entram em guerra contra os israelitas. A Bíblia diz assim, que eles são derrotados, e que a arca de Deus é levada. E a história vai nos contar assim, que a arca ficou 6 meses no arraial dos filisteus. E eles pegaram a arca e colocaram a arca diante de Dagon. E a Bíblia vai nos contar, narrando a história do texto, que quando a arca foi posta diante de Dagon, no dia seguinte, quando aquele povo chegou, diz que Dagon, a estátua, estava prostrada diante da arca de Deus. E eles ficaram espantados com isso. E a Bíblia diz assim, que eles reformaram então, colocaram tudo no seu lugar. E quando passou o dia seguinte, eles chegaram lá, os braços e a cabeça e o tronco, só estava o tronco. E eles começaram a ficar perturbados com aquilo. O texto vai dizer assim, que houve temor, tumores no meio daquele povo. Eles começaram a entender o porquê que aconteceu isso. O sacerdote então começou a consultar os adivinhos, os sábios, para ver de fato o que estava acontecendo. E a história vai dizer assim, que eles decidiram pegar uma vaca que tinha acabado de dar à luz. E eles falaram assim, nós vamos colocar a arca diante dessas vacas, do carro de boi, e vamos ver que caminho ela vai seguir. Se ela seguir o caminho de onde que nós tiramos essa arca, nós sabemos que foi a mão de Deus que fizera isso. Eu comecei a estudar o texto, querido. Uma mãe não se desgarra do seu filho. Certamente quando você soltasse a vaca, ela ia querer ir para onde? Para o acolhimento dos seus filhos. E diz a Bíblia, queridos, que aquela vaca seguiu o caminho de Beté. E eles viram que foram a mão do Senhor que fizeram aquilo. Eu quero resumir a história, querido. Quando chegou lá, eles se alegraram, eles sacrificaram. E eles resolveram então levar a arca para a casa de Abinadab. E a história vai nos dizer que durante 20 anos, essa arca ficou na casa de Abinadab. Alguns anos se passaram. E o texto que lemos, Davi,
ele resolveu ir atrás da arca. Ele pegou alguns homens, se ajuntou e foi lá buscar a arca. E a história vai dizer aquilo que nós lemos aqui. Uzá e Ailon eram filhos de Abinadab. Eles vieram com Davi, trazendo uma arca. E eu quero falar sobre 4 atitudes no mover de Deus. 4 atitudes que teremos diante da presença de Deus. Eu quero falar agora primeiramente sobre a vida de Uzá. Eu começo a imaginar, a Bíblia diz assim, que ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. O texto que lemos, por que ele morreu? A Bíblia diz assim, que foi a irreverência de Uzá. Alguém que talvez acostumou demais com a presença e não deu muita importância para ela. Eu começo a imaginar que talvez a arca estava lá na casa de Uzá e ele via ela simplesmente como um objeto. Me leva a imaginar algumas pessoas, quando o mover de Deus está acontecendo na igreja, a sua presença é real, e algumas pessoas não dão a mínima, são irreverentes, acostumou simplesmente a vir nesse ambiente, e não desfrutar aquilo que Ele pode propor. E quando eu li o texto, como que um cara vê que a arca vai cair, ele coloca a mão e ele é morto. Aí eu comecei a folhear a Bíblia no livro de Números, capítulo 15, versículo 24. A Bíblia vai dizer assim, que não é qualquer um que podia colocar a mão. Era a responsabilidade dos levitas em levar a arca. E eu começo a imaginar, querido, 20 anos. Tem pessoas que têm 1 ano, 2 anos, 3 anos. E elas não conseguem desfrutar da presença, de ter uma intimidade, um relacionamento, uma vida no secreto. Ela não consegue reverenciar aquele que pode fazer todas as coisas. Deus quer curar e simplesmente algumas pessoas ficam olhando aquilo que está acontecendo e não entra no mover daquilo que Deus quer realizar. Eu vejo Uzá como um homem irreverente, como um homem que não deu crédito àquilo que de fato Deus ele era. Ele era e é até hoje. Eu quero dizer para você, querido, não seja irreverente, valorize a presença de Deus, valorize enquanto o mover estiver acontecendo, querido, deixa Deus fazer na sua vida. Deus muitas vezes Ele quer sarar, Ele quer restaurar, Ele quer mudar vidas, e algumas pessoas ficam só olhando e falando assim, eu quero ver o que vai acontecer. O irmão vira pirueta, ele faz uma dança, ele fala em mistério, e alguns falam assim, poxa, que o outro está parecido. Mas só ele sabe aquilo que ele tem sentido. Amém, irmãos? Eu quero falar da segunda pessoa. A Bíblia diz assim, que Davi temeu em levar a arca para junto de ti. E ele fala assim, que Obed-Edom, a arca foi para a casa dele. E a Bíblia vai dizer assim, que ele tinha amor, ele tinha prazer. Se você continuar lendo o texto,
A Bíblia diz assim que 3 meses a arca ficou na casa dele. E 3 meses, a Bíblia diz, em todas as coisas ele foi abençoado. Eu queria imaginar, quando eu leio o texto, eu começo a imaginar. Talvez Obed-Edom, ele chegou diante da sua casa e começa a apresentar: essa é a arca de Deus. É a arca de Deus, o Deus de Israel. A arca qual, quando eles colocavam na frente, eles venciam a batalha. A arca qual Deus deu a vitória para o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer assim, querido, que em tudo ele foi abençoado. A atitude do coração desse homem, ele valoriza agora a arca. Ele tem amor na arca. Eu pesquisei um pouquinho sobre a vida dele, fala que ele era levita. Ele sabia a presença, sabia o que era a presença. Ele sabia valorizar essa presença. Ele tinha amor. O texto diz assim, 2 Samuel capítulo 6 diz assim, olha: então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. É alguém que deseja a presença. É alguém, querido, que não fica preocupado com o que o outro vai pensar. Mas eu preciso sentir a presença. Eu sei que ela pode me mudar, eu sei que ela pode fazer algo aqui dentro. E a Bíblia diz assim, que Deus o abençoou em todas as coisas. Atitude de um coração, querido. Um ficou 20 anos, não aconteceu nada. Você não vê relato o que fizeram na casa dele. Mas Obed-Edom, 3 meses, a história da vida dele foi mudada. Por quê? Porque ele valorizou a presença. Eu quero falar da terceira pessoa. Percebe que a presença é a mesma e que as atitudes é que são diferentes. As atitudes do coração é que são diferentes. A arca é a mesma. A Bíblia vai dizer, se nós continuar no texto, vai dizer que Davi então decide ir lá na casa de Obed-Edom e buscar a arca. Ele vai junto a todo mundo e vai buscar a arca. Ele pega a arca e agora ele coloca uma roupa preparada. Ele pega a arca e começa a caminhar com a arca. E quando ele começa a caminhar com a arca, ao entrar na cidade, querido, a Bíblia diz assim que ele se alegrou muito, que ele saltou de alegria, que ele não se importou com um povo. Querido, Davi era rei. E a terceira pessoa que eu quero dizer, Mical, filha de Saul, esposa de Davi. A Bíblia diz assim que quando ele vê pela janela, ela olha pela janela e vê Davi, um rei, com uma roupa sacerdotal. Ele vê Davi entrando, pulando, se alegrando diante da arca de Deus. A Bíblia diz assim, que ela no seu coração,
ela se entristeceu. A Bíblia vai dizer assim, querido, que ela reprimiu a atitude de Davi. Às vezes, diante do mover de Deus, querido, tem pessoas que, em vez de se abrir o coração e der lugar para Deus mover, ela fica da janela, olhando e dizendo assim: olha, que papelão, para que isso tudo? Olha lá, é um levita, é um pastor, é alguém, querido, que critica quem está envolvido com a presença, não se envolve e critica quem está nela. No último capítulo a Bíblia vai dizer assim, que diante da atitude de Mical, depois daquele dia, até o dia da sua morte, ela não teve mais filho. Percebe-se que a atitude é a mesma. Desculpa, a presença é a mesma, mas atitudes do coração são diferentes. Eu quero só falar no quarto para mim terminar. Atitude de Davi. Ele era rei. E quando esse homem ver a arca entrando na sua cidade, a Bíblia diz que esse homem se alegrou muito. Ele se humilhou diante de Deus. Ele se alegrou com a presença. Sabe por quê? A arca tinha sido levada e agora a arca está chegando novamente. Ele sabia o que a presença podia fazer. Ele tinha noção do que a presença pode fazer. Querido, eu quero dizer para você, ainda que essa igreja precisa de todas as estruturas, é preciso. Nós já cremos que vamos para o templo novo, mais que o templo novo, a igreja não pode perder a presença. A presença, querido, ela pode ir aumentando e aumentando e aumentando, mas também ela pode diminuir até o ponto de não existir mais. E quando não há presença, querido, o homem quer resolver no braço, na garganta, mas a presença de Deus, ela muda o ambiente, ela muda a situação. A presença de Deus, querido, quando alguém está envolvido nela e tem uma atitude do coração, a mudança, a cura, a transformação, a libertação, querido. Então não podemos perder a presença de Deus. Davi entende isso e ele valoriza isso. E quando aquela arca, ela está entrando, querido, imagina um rei. Ele se despia, coloca uma roupa sacerdotal. A sua mulher, quando olha para ele, fala assim: cara, que atitude é essa? Tu é rei, rapaz, com essa roupa no meio das servas. O que me chama a atenção, sabe o que, querido? É a atitude de Davi. Ei, querido, eu vou te dizer, falou para ela assim: olha, eu vou te dizer uma coisa. Antes de escolher o seu pai, Deus me escolheu. E eu vou te dizer mais, eu ainda vou me humilhar ainda mais diante dos meus olhos, porque Ele me escolheu para governar o seu povo. Eu vou me humilhar. Ele sabia o valor da presença, querido. Ele sabia que a presença de Deus podia mudar tudo. E muitas vezes nós damos valor, crédito para muitas coisas, para fazer tudo certo, tudo perfeito. Tem que ser, irmãos, mas não podemos perder a presença.
Teremos que estar com o nosso coração receptivo para entender qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Ei Deus, eu vou ministrar, mas o Senhor vai na frente, o povo é seu, realiza o teu propósito, a sua vontade, porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que vamos realizar, que muitas vezes esquecemos de falar: Espírito Santo, é o Senhor quem faz, é o Senhor que realiza, é o Senhor quem atua, é o Senhor que muda, é o Senhor que convence. E o que eu quero dizer nessa noite, querido, atitude de 4 pessoas, a presença de Deus era a mesma, mas a atitude do coração dessas pessoas foram diferentes. Querido, Deus quer te envolver, Deus quer te envolver com a presença dEle, Deus quer te revelar coisas, querido, que ainda você não sabe. Deus quer te levar a níveis maiores. Querido, até hoje eu não esqueço da palavra que a pastora Márcia ministrou aqui. Toda vez que vou falar com o Senhor, fala: Deus, eu quero subir um pouquinho mais de nível, eu quero entender o seu mover. O salmista Davi diz assim: eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para mim não pecar contra o Senhor. Querido, olha, valorize a presença de Deus na sua vida, querido. Valoriza ela. Quando ela vier, querido, tem atitudes que vai mudar a história da sua vida. Se envolva nela, querido. Fala: Deus, eu estou aqui, eu preciso dela, eu preciso de ser mudado, eu preciso de ser restaurado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Quando Deus ministrou isso sobre o meu coração, querido, eu falei: Deus, eu preciso de ter atitude diferente. Então saia daqui nessa noite, querido, analise a atitude que você tem tido diante de Deus, envolva no mover de Deus. Ele não quer simplesmente que você venha num culto e vá para sua casa e a segunda-feira vai começar e as mesmas coisas vão acontecer. Não, querido. Deus, Ele quer te mostrar um mover por onde você caminhar, querido. É no seu trabalho, é na rua, onde você andar. Ele quer que você seja a ferramenta dEle. Quando eu entro no meu quarto e fecho a porta, eu falo: Deus, eu quero sentir o Senhor aqui. As pessoas só vão sentir de fato Deus, querido, quando entender que tudo começa no secreto. Tudo começa, querido, quando você entende que o seu relacionamento com Deus não é simplesmente diante de todas as pessoas. Diante das pessoas são o resultado daquilo que você tem diante de Deus, no secreto. Então, em nome de Jesus Cristo, querido, a presença é a mesma. As atitudes do coração foi quem mudou. A Bíblia diz assim que Davi se alegrou demais, porque ele entendia que sem a presença não dava para ele continuar. Ele sabia que ele precisava da presença, e sem a presença, querido, não faria sentido ele caminhar. Amém, querido? Eu gostaria que você, sentado no seu lugar, você fechasse os seus olhos aí, e que você fizesse uma reflexão nessa noite. A atitude que você tem tido diante de Deus, diante da presença. Deus não quer que você sinta simplesmente um arrepio. Deus, Ele quer te envolver com a sua presença. Deus, Ele quer mudar o seu quadro de vida, a sua situação. Mas Ele quer que você entenda que se Ele for o principal, se Ele for na frente, se Ele for quem conduz a sua vida, eu quero dizer para você, o seu fardo vai tornar leve.
A sua luta vai vir sim, mas você vai ver que maior é aquele que te chamou. Deus, nós somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Eis diante do Senhor a Tua palavra. Tenha liberdade sobre cada vida, sobre cada coração nessa noite. Espírito Santo, envolve meu irmão, a minha irmã num nível de intimidade, de relacionamento com o Senhor, Deus. Que através da atitude do coração do meu irmão, da minha irmã, Deus, a vida deles, Deus, possa ser transformada, possa ser mudada. E assim, Deus, como Obed-Edom, Deus, ele amou a presença. Que eles possam ser desejosos, que eles possam ser apaixonados, que eles não possam não querer viver sem a Sua presença. Toma a Tua noiva, a Tua igreja, Deus. Espírito Santo, quem convence é o Senhor, quem muda é o Senhor, faça a Tua vontade. Espírito Santo, toma a Tua noiva nas Tuas mãos, realiza o Teu propósito, a Sua vontade. Dei força ao cansado, Deus. Espírito Santo, dê vigor para o meu irmão, Deus, ajuda ele a caminhar, Deus, e que ele possa a cada dia ter relacionamento com o Senhor, Pai. Eu oro, Senhor, Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Obrigado, Espírito Santo, obrigado pela oportunidade de poder bendizer o Seu nome, de poder te exaltar, e de falar do Teu amor, da Tua palavra. Eu louvo o Senhor nessa noite. Eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu me sinto tão bem quando eu vejo Deus trazendo a mesma palavra desde o início do culto até no final. O Leandro abriu aqui falando sobre Marta e Maria, e ele disse que enquanto que Marta estava preocupada em fazer coisas extravagantes, Maria estava preocupada com a presença de Jesus lá, e queria desfrutar daquela presença. E Jesus falou que essa era a boa parte, que não seria tirada, quando você valoriza a presença de Jesus. A Fabiane ministrou o tempo todo falando sobre a necessidade de nos aproximar mais de Deus, de ter mais experiência com Ele, de viver mais com Ele. Foi isso que ela estava ministrando. Agora a gente vê a mensagem de novo, falando a mesma coisa, a mesma coisa. Eu penso o seguinte, que a gente não pode ter resultados diferentes se nós temos as mesmas atitudes. As mesmas atitudes é os mesmos resultados. Se você quer resultado diferente, então tenha atitudes diferentes. Pastor, eu não consigo assim sentir a presença de Deus mais. Talvez é as suas atitudes que tem que mudar. Só isso. A presença de Deus, ela pode ser roubada, pode ser levada, pode ser negociada, né? Mas o mais importante é quando a presença de Deus, ela é desejada. Desejada. E Davi queria muito, muito, muito ter a presença de Deus. Eu gostaria que você fosse para casa com essa atitude, com essa necessidade de ter a presença de Deus. Todos que estão aqui, eu tenho certeza que já teve alguma experiência com Deus. Talvez não está tendo agora, mas já teve. Quem sabe é o dia de você falar, eu quero a presença de Deus de novo na minha vida. Curve a sua cabeça só um instante, todos, por favor. Porque eu quero perguntar a você que por algum motivo perdeu a presença de Deus. Talvez você saiu da igreja, você desviou da fé, mas hoje você sentiu essa necessidade novamente. Você entendeu que você é um levita, você é alguém que já teve uma experiência com essa arca, com essa presença, e você gostaria de ter novamente. Quem sabe você está desviado e hoje gostaria de voltar de novo para a casa do Pai,
Ou você talvez nunca tomou uma atitude, mas hoje você quer tomar essa atitude diferente, quer entregar sua vida para Jesus. Se você está aqui hoje, aonde você está aí, no seu lugar mesmo, só faz um sinalzinho com sua mão assim para cima, para me identificar você e orar por você. Tem essa pessoa aqui hoje, que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Ou está desviado e quer voltar de novo? É só um sinalzinho com sua mão assim para cima, para mim ver você, identificar você e orar por você. Tem essa pessoa aqui hoje? Aleluia, louvado é o nome de Jesus.